viver é essencialmente sofrer, e como viver é querer, toda a existência é essencialmente dor. Quanto mais elevado é o ser, mais sofre. Podemos dizer com essa frase de Arthur Schopenhauer que o Lakers é o time mais elevado da NBA. Porque como esse time está sofrendo, hein? Está sofrendo pra caramba. A temporada está sendo completamente um desastre. A gente não esperava muito no início da temporada, mas a temporada já está sendo até abaixo do que a gente esperava. E por isso, hoje o episódio do Buzzer Beater vai ser um episódio especial. A gente vai fazer um dossiê, a gente vai investigar a fundo o que fez o Lakers chegar aonde chegou. Chegar a esse quase fundo do poço, mesmo tendo o principal jogador da NBA no seu time. E para investigar junto comigo, eu tenho o maior investigador do país, Felipe Haguerrara. Tudo bom, Felipe? Isso aí, sou Sherlock Holmes brasileiro. Só que aquela versão do Jô Soares, do Xangô de Baker Street. Bom, Felipe, antes de mais nada, antes de entrarmos a fundo nessa investigação, destrinchando tudo o que aconteceu de ruim do Lakers nas últimas temporadas, que levaram ao time a decepcionar tanto seu torcedor, a fazer Snoop Dogg chorar, a fazer Flair chorar no Twitter, a gente tem alguns pedidos. A gente pede para vocês que estão ouvindo, que se gosta do nosso podcast, compartilhe com seus amigos, espalhe a palavra do Buzzer Beater para todo mundo que gosta de basquete, para todo torcedor do Lakers que tá pé da vida nesse momento, que tá muito bravo, que tá querendo chutar tudo, chutar o pau da barraca. Compartilhe com eles. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Twitter, que é basicamente Twitter, se inscreve no nosso canal no YouTube, curte nossos vídeos. E se você está ouvindo esse podcast, se inscreve no nosso podcast pelo sistema que você está ouvindo e dá a estrela, dá o coraçãozinho, dá o sistema de bonificação que tem possível no Apple Podcasts, que você dê 5 estrelas pra gente. E você comente também dando a sua opinião sobre o nosso podcast, que isso ajuda o nosso podcast a chegar a mais gente, né, Felipe? Isso aí, o nosso objetivo é cada vez mais aumentar esse público aí, que a gente sabe que é um meio, né, uma plataforma bem legal para produzir esses conteúdos de nicho. Como o nosso nicho é um nicho basqueteiro, a gente quer chegar no maior número de basqueteiros possível. Exatamente. E esse conteúdo era para ter saído semana passada, né? Só que tivemos problemas técnicos. Algumas pessoas duvidaram da gente ter problemas técnicos, né? Quando eu anunciei na nossa aba de comunidade do YouTube que não ia ter episódio, eles acharam que era um migué por causa do carnaval que estava se anunciando. O que você diz pra essa pessoa, Felipe? Ah, cara, você tem todo o direito de duvidar, obviamente, mas a gente não ia simplesmente deixar de produzir conteúdo, né? Fazer algo que a gente realmente gosta, simplesmente por conta do carnaval. Ainda mais porque nós quase fomos pisoteados no carnaval. A gente quase chegou mais ao fundo do poço do que o próprio Lakers, né, Felipe? Exatamente. Porque foram momentos de tensão que rolou no bloco perto da Praça da República, lá em São Paulo, mas foi complicado. Isso, eu não gosto de ir nem no shopping porque eu acho muito cheio, então lá eu tava completamente fora do meu habitat. Exatamente, ainda bem que a gente não é claustrofóbico, né, Felipe? Exatamente, mas nosso assunto não é carnaval, é bola laranja. É bola laranja, é bola na cesta, e é uma coisa que não vem acontecendo com tanta frequência pro time do Los Angeles Lakers, né, Felipe? Exatamente. Mas, pra gente conseguir explicar o presente do Los Angeles Lakers, o 2019 do Los Angeles Lakers, a gente precisa ir pro passado, Felipe. E eu preciso te fazer uma pergunta. O que você estava fazendo em 2013? Cara, 2013 nós estávamos entrando na faculdade. Nosso primeiro ano da faculdade. Primeiro ano da faculdade. 2013 também foi um ano de bastante mudança, né, Felipe? Além da gente entrando na faculdade e tal, tiveram as jornadas de julho aqui no Brasil, né? Isso. Movimento político que culminou a uma situação política que se vê até hoje. Muita gente diz que
A situação política que vivemos hoje é reflexo das jornadas de junho. 2013 tinha bastante filme de super-herói no cinema também, Felipe. Olha que surpresa. Quais que eram os filmes? Eu não lembro. Eu também não lembro, Felipe, porque eu não pesquisei. Mas eu vou pesquisar aqui só porque você me pediu. Vamos ver qual que eram as principais bilheterias do cinema de 2013, Felipe. A Marvel tava lançando Homem de Ferro 3, grandíssima bosta. O Wolverine Imortal. Aqui, você falou do Homem de Ferro 3, o Wolverine Imortal, mas nenhum deles foi a principal bilheteria do ano. Sabe qual foi? Qual que foi? Frozen, o Reino de Gelo. Olha só. Cara, eu gosto muito desse filme, viu? Você gosta bastante desse filme. A gente também teve grandes filmes como... Eu acho que foi o primeiro Hobbit, eu não tenho certeza. A gente teve o último Jogos Vorazes, eu acho, ou o segundo. A gente teve o sexto Velozes e Furiosos. A gente teve Gravidade, que foi um dos grandes filmes do Oscar daquele ano. A gente teve um filme muito ruim do Thor e um filme muito ruim do Super-Homem. Mas a gente não tá aqui pra falar de cinema. A gente tá aqui pra falar de Los Angeles Lakers. E 2013 não começou tão mal assim pro time do Lakers, né, Felipe? Sim, sim. O time do Lakers acabou 2013 não tão bem. Eles terminaram com 45 vitórias. A temporada 2012-2013 não tão bem, como foi 45 vitórias e 37 derrotas. Era o pior recorde desde 2006, 2007. Mas ainda tinha ido para os playoffs. E tinha, com o Mike D'Antoni, tinha acabado de chegar. Foi até relativamente bem. E tinha uma esperança para a próxima temporada, né? Sabe quais eram os nomes que representavam essa esperança para o time do Lakers, Felipe? Conta aí que são nomes excelentes. São nomes muito bons, Felipe. Eu creio dizer, tinha Kobe Bryant, né? O Kobe Bryant, a gente vai falar um pouco mais dele, mas ele já representava uma grande esperança para esse time do Lakers. Mas também tinham outros nomes que chegaram para esse time do Lakers, Felipe. E a gente tinha que vieram como rookies. O principal rookie era o Ryan Kelly, Felipe. Ryan Kelly era o principal rookie do time. É um grande rookie, podemos dizer. Grande rookie. Eles tinham também a esperança de ter se livrado de Dwight Howard, que já não tinha dado mais certo. Essa é uma temporada sem o Dwight Howard. Eles tinham a adição de Wesley Johnson no time. Wesley Johnson era uma das grandes esperanças desse time do Lakers. Tinha também Nick Young, que chegava nesse time. Nick Young chegava nesse time naquele momento. E esse, basicamente, era o time do Los Angeles Lakers. E a esperança também de contar com o Mike D'Antoni em uma temporada completa. Se olhar na montagem do elenco hoje, pode parecer que não é nada demais, mas olhando pra época, assim, tinha um Kendall Marshall ainda no time. Era um time minimamente razoável para buscar alguma vaga de playoff, ainda mais pensando em ter Kobe, né? O problema é que aí que começou a desgraça do Lakers, Felipe. Por que a gente pegou exatamente essa temporada? Porque aí começou o fim da era Kobe. O Kobe já começou o início da temporada sem jogar. Ele foi jogar só no 20º jogo, Felipe. Mas ele só jogou 6 jogos ao longo dessa temporada inteira. E não foram 6 jogos nem muito bons. Ele fez no máximo 21 pontos, quando ele estava arremessando ainda bastante. Então, isso começou a derrocada desse time do Lakers. Era o fim da era do Los Angeles Lakers, que tinha conseguido ser campeão em 2010, que tinha conseguido ser campeão em 2009 também, tinha sido campeão no fim do Phil Jackson, que tinha chegado às semifinais, tinha chegado ao final de conferência, da dupla Kobe Gasol. Esse time estava fadado a acabar a partir desse momento, Felipe. Sim, sim. E primeiro que a saída do Dwight Howard deixou um gostinho muito ruim, não só pelo Dwight Howard ser uma má pessoa de vestiário, mas também teve algumas pessoas que também começaram a colocar um pouco da culpa no Kobe, né? Esses negócios dele ser fominha, de não sei o quê.
E Porque já não era a primeira pessoa que tinha saído do time, né? Lembrou muito o Shaq. A forma como o isso. Shaq saiu. Então é que o Kobe, pelo menos, ele conseguiu construir a lenda dele e os nomes que tinham saído dessa história recente aí, reclamando dele, eram caras tipo Metal World Peace, Dwight Howard. Então, por mais que rolasse alguma desconfiança do quão danoso podia ser o Kobe no ambiente, ainda assim, esses próprios caras que foram embora não eram muita flor que se cheire, né? Exatamente, exatamente. E essa também seria, pra frente, uma das últimas temporadas de Paul Gasol nesse time. Que também seria... Acabaria a era do Paul Gasol nesse time. Que muita gente fala que nesses títulos dos Los Angeles Lakers de 2009 e 2010, o Kobe carregou o time nas costas. Mas para lá, né, cara? Eles têm um Hall da Fama ao lado deles, né? Isso, o Paul Gasol pode não ter feito as melhores temporadas da carreira dele, né? Mas ainda assim ele é um cara extremamente valioso e assim, cara, ter um pivôzão que passava a bola como ele, nessas épocas, ainda mais pro estilo de jogo do Phil Jackson, tinha muito valor, cara. Tinha muito valor. Tinha muito valor. Só pra mostrar como essa temporada foi desastrosa, o jogador do time que teve mais pontos foi o Nick Young, que era o sexto homem do time, com 17,9. E o jogador do time com mais win shares era o George Mix, Felipe. Triste, né, cara? Foi bem triste essa temporada. Mas Mike D'Antoni também... tem... Opa, pode falar. Eu ia falar justamente do Mike D'Antoni, na real. Diga que você ia falar do Mike D'Antoni, então. Então, é bom pontuar também que o Kobe ter jogado poucos jogos, ter se lesionado, não é o único fator desse time ter caído, né? Porque quando o Mike D'Antoni foi contratado pro Los Angeles Lakers, eles estavam um pouco com essa mentalidade de se adaptar ao modo que o basquete estava começando a se desenhar. Dando gradativamente mais valor às bolas de 3, o volume ofensivo maior. Então eles queriam transitar um pouco daquela coisa mais estática que estava sempre o triângulo ofensivo do Phil Jackson, e estavam querendo implantar um estilo de jogo mais casado com o que a gente vê hoje, né? Que é o 7 Seconds or Less do Mike D'Antoni. Sim, sim. E esse estilo, mesmo com o próprio Kobe em forma, não ia dar certo, né, basicamente. Não, teve muita resistência ao que o Mike D'Antoni tentou implantar lá. Sim, o Mike D'Antoni foi realmente colocado numa prova de fogo, porque ele estava tentando implantar um negócio diferente, sendo que ninguém lá dentro queria. No máximo, algumas pessoas que conseguiram convencer a contratar ele. Então, e foi isso. O time acabou a temporada com 27 vitórias e 55 derrotas, e terminou muito mal mesmo, muito mal. Foi um dos piores times da temporada, tranquilamente. Eles tiveram o 21º na lista do eficiência ofensiva e o 28º na lista da eficiência defensiva. Ficou muito mal mesmo esse time do Lakers, né, Felipe? Isso, acho que para você ter ideia aqui entre a relação do offensive rating e do defensive rating deles, né, com relação ao resto da liga, eles nunca tinham ficado com marcas realmente ruins, tipo piores do que a média da liga, em ambos desde 1993-94. Em todos os outros anos, ou as suas marcas estavam melhores, ou eles tinham pelo menos uma das marcas melhores compensando. E dessa vez foi a primeira vez desde 1993 e 94 que eles ficaram com as duas marcas fora do ideal, fora da média da liga. E também, eles foram mal, mas não foram tão mal assim. Piores que eles tiveram o Orlando Magic, tiveram também o Milwaukee Bucks, o Philadelphia 76ers, que o Philadelphia 76ers estava naquela espiral de coisas horríveis, e o Utah Jazz também foi pior que eles. Isso fez com que na outra temporada, Felipe, o time do Los Angeles Lakers ficasse com a escolha no draft
de número. O Boston Celtics também foi pior que eles, Felipe. E basicamente esses foram piores. Isso acabou rendendo para eles, Felipe. Eles não tiveram tanta sorte no draft. Que surgia, tinha nomes que surgiam com muita força, que era o Andrew Wiggins, o Jabari Parker, o Aaron Gordon, tinha o Joel Embiid também, que hoje é o melhor dessa classe, mas na época não era tudo isso que todo mundo imaginava. E o Lakers ficou com a 7ª colocação. E começou ali a era dos jovens draftados do Lakers, que é meio que uma transição para o momento de hoje, né, Felipe? Isso. E outra coisa boa de pontuar da temporada anterior é a idade com a que Kobe se machucou. Exatamente, estava esquecendo de falar disso. Qual a idade que Kobe se machucou, Felipe? Anotem aí, lembrem-se disso, 35 anos. Kobe se machuca com 35 anos. Vale a pena lembrar disso, hein? Vale a pena lembrar disso. 35 anos. Mas falando da temporada, Julius Randle. Julius Randle foi esse momento de transição do Lakers, né, Felipe? Isso. Foi um dos primeiros jovens pra dar uma alavancada nesse time, né? Mas ainda assim não era um time que estava necessariamente dispostos a amargar últimas posições, né? O Lakers nesse período não estava disposto a reconstruir. Vale lembrar. O Lakers também na segunda rodada pegou o Jordan Clarkson, que também foi bem útil no período que ele estava no Lakers. O Lakers nunca esteve disposto a reconstruir. Eu acho que só no fim eles conseguiram pensar em reconstruir. Porque, o Lakers sempre era o time que estava disposto a contratar qualquer free agent que surgia no meio do caminho. Foi assim com Kevin Love, foi assim com o LaMarcus Aldridge. Então, não era a tônica do Lakers reconstrução, né, Felipe? Isso. E até, assim, pelo tamanho da franquia, pela localização de mercado, sempre foi um grande alvo desses grandes jogadores, né? Agora... Ou pelo menos o Lakers imaginava nisso, né? Isso por um lado também começou a criar uma imagem negativa do Lakers com torcida e com GMs de outras franquias, né? Exatamente. Porque começou a criar essa imagem do Lakers ser arrogante, de que todo mundo sempre vai acabar indo pra lá. E as franquias sempre começaram a não gostar de fazer negócio com o Lakers, né? Isso. Começou a se relutar bastante, né? E é um reflexo que depois a gente vai falar de hoje, né? O que acontece hoje, mas acho que dá pra gente dizer que esses momentos, assim, que o Lakers começou a pensar se reconstruir, um pouquinho antes disso, já davam começou a surgir essa imagem. Sim. E aí a gente parte pra temporada 2014 e 2015. Que foi uma temporada que o Kobe voltou para esse time do Lakers. Só que teve algumas mudanças nesse time do Lakers, né, Felipe? O Julius Randle foi draftado, o Jordan Clarkson foi draftado. A gente viu o Paul Gasol sair desse time. A gente viu o Jeremy Lin chegar nesse time, Felipe. Jeremy Lin, que, vale lembrar, ainda estava com os efeitos da Linsanity. A galera ainda botava alguma fé no Jeremy Lin, que ele ia ser um jogador imenso. E basicamente voltou o Kobe Bryant depois da lesão, né, Felipe? Isso. Eles esperavam que o Kobe, que normalmente era saudável, né, que acho que a temporada antes, que ele tinha perdido mais jogos, ele tinha jogado 50 partidas, e isso foi antes de virar para os anos 2000, né? Foi lá na temporada 98 e 99, quando ele tinha só 20 anos. Então eles estavam esperando que, mesmo velho, o Kobe ainda daria conta. Mas tudo bem que, se você parar e analisar os números, a olho nu, né? Sem entrar fundo neles, olha, o Kobe terminou a temporada com 22,3 pontos, ele teve 5,7 rebotes, 5,6 assistências e 1,3 roubo de bolas. É uma temporada ruim? Não. Mas aí a gente vai para a eficiência do Kobe. Ele acertou menos de 30% da linha de 3, Felipe. Ele também... E isso arremessando um bom volume. Ele
ele arremessava 5,3 bolas por jogo. E ele acertou menos de 38% de field goal, Felipe. Isso arremessando mais de 20 bolas por jogo. Isso. A gente está contando um momento já que o Lakers já estava vendo que era um momento de virada da história da franquia, quanto também estava vendo que o Kobe não tinha mais o aspecto físico para seguir, para continuar sendo um cara que realmente contribuía com o time, sabe? E a partir disso, daria até pra gente dar uma criticada nele. Sinto muito aí, fãs. Mas um cara que não tá num bom momento da carreira, um cara que não tá tendo uma eficiência boa, um cara que não tá realmente contribuindo com as vitórias do time, chutar 20 bolas, quase 21 bolas por jogo quando tá em quadra, ele não contribui com o time. A gente já viu outros casos de jogadores que foram envelhecendo e foram tomando parcelas menores da rotação, assumindo posições vindo do banco, e o Kobe não teve essa parte, né? Ele continuou querendo ser o cara do time. E vale lembrar que o Lakers podia até estar percebendo que o Kobe não podia ser esse cara do time. Mas eles estavam de mãos atadas, porque o Kobe quer um salário imenso, que obviamente ele não ia renunciar desse salário, e o Lakers não tinha como não pagar esse salário pro Kobe, né, Felipe? Então não tinha muita margem pro Lakers fazer algum negócio. E também não era um bom destino pra free agent. O Lakers estava mal. Ninguém ia querer jogar com o Kobe arremessando 20 bolas por jogo. E não... parecia que, tipo, o Lakers não ia sair de lugar nenhum. Veio a calhar que o Julius Randle só conseguiu jogar um jogo na primeira temporada. O Jordan Clarkson jogou um pouco mais. A galera até cresceu um pouco o olho pra ele no início, pensando que ele poderia ser alguma coisa. Mas esse time ainda mostrava que ele não ia virar nada, né, Felipe? Isso. Tipo, Jordan Clarkson teve uma primeira temporada que levantou um pouco as atenções pra ele, né? Sobre o que ele poderia fazer mais pra frente, sobre como ele poderia evoluir. Mas... e também a gente não teve muita oportunidade de ver o Julius Randle. Mas o Lakers nessa temporada foi realmente, acho que o momento em que todo mundo falou, a temporada de aposentadoria do Kobe tá chegando, sabe? A gente não vai ter muito mais tempo dele em quadra. E tanto a diretoria quanto os fãs começaram a se preparar para isso. E um detalhe também é que esse Lakers também começou a ficar um pouco mais mal visto também sob os olhos de alguns jogadores, sobre alguns analistas, quanto à saída do Mike D'Antoni. O Mike D'Antoni sempre foi um treinador muito querido pelos jogadores. E no Lakers ele simplesmente não teve espaço para desenvolver as ideias dele. E o Lakers já começava a ficar com aquela imagem de organização ruim, que vai ter muito a ver com um dos motivos que culminaram a esse momento do Lakers hoje, né, Felipe? Isso, exatamente. Bom, o time acabou a temporada com 21 vitórias e 61 derrotas. Tiveram poucos times piores que o Lakers. Foi apenas o Minnesota Timberwolves, o New York Knicks e o Philadelphia 76ers. Só 3 times. Mas mesmo assim, o time do Lakers se deu bem, muito bem, na loteria do draft, Felipe. E conseguiu a segunda colocação. E continuou, basicamente, a seleção de novos valores jovens, seguindo a linha do Julius Randle para complementar a equipe. E eles foram atrás de uma estrela, um cara que tinha uma personalidade muito forte e vinha muito forte do college, que era o D'Angelo Russell, Felipe. O que você esperava do D'Angelo Russell no momento que ele foi draftado? Cara, o D'Angelo Russell, ele era um dos bons armadores, né, numa era
que a gente ainda estava vendo muito impacto dos armadores, né? Ainda era uma NBA forjada em torno dos guards, então todos estavam querendo ter a sua versão de Stephen Curry. Vale lembrar que o Curry tinha acabado de ser MVP, né? Isso. Então, a gente, como eu disse, a liga estava tomando esse rumo para ser cada vez mais valorizada a linha de 3 pontos, jogadores que tinham um bom ball handle e uma boa capacidade de criar jogadas e situações de chute para atrás do perímetro. E o D'Angelo Russell era esse protótipo, né? Uma das grandes questões era como eles iam organizar esse time, tendo Jordan Clarkson, que também era um jogador que estava caindo um pouco no gosto da torcida, e algumas pessoas também viam um pouco de futuro ainda nele. Ele teve uma primeira temporada muito boa, né? E isso, tudo bem, ele chegou um pouco mais velho na NBA, chegou. Mas a galera começou a pensar que ele poderia ser um grande jogador. Talvez o futuro nos mostrou algo diferente, tal. Mas naquele momento o sentimento era que D'Angelo Russell tinha chance. Mas a temporada não foi sobre nenhum dos dois, né, cara? A narrativa foi completamente fora do coletivo do Lakers. A temporada era apenas sobre Kobe Bryant. Kobe Bryant anunciou via no Players Tribune no dia 30 de novembro de 2015 que aquela seria a última temporada dele com um poema chamado Dear Basketball. Esse poema que acabou virando uma animação que acabou ganhando o Oscar. Que acabou, na época do Oscar, ressuscitando alguns fantasmas no armário do Kobe, como o caso de que ele foi acusado de estupro, que até hoje é muito mal resolvido, né, Felipe? Isso. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Basicamente, a temporada do Lakers foi jogada pelo saco e virou um grande torneio de despedida do Kobe. O que algumas pessoas podem discordar, mas eu acho que é como deveria ser mesmo, sabe? Você tem um time que tá precisando desenvolver alguns jovens e que não tem muito o que querer no decorrer da temporada, e basicamente a aposentadoria daquele que para alguns é o jogador mais querido da história da franquia. Então tem que ser uma temporada de despedida mesmo. Eu até acho que uma temporada de despedida faria todo sentido, mas eu ainda tenho algumas ressalvas, Felipe. Eu acho que eles não aproveitaram tão bem para desenvolver os jovens como eles poderiam aproveitar. Não sei o que você acha disso. Não, sobre esse aspecto eu concordo. Eu diria assim que do ponto de vista que a gente precisa dar uma despedida decente pro Kobe, foi feito. Agora, do planejamento mesmo da equipe, do planejamento deles, aí já é outra história. Faz sentido. Fez sentido, né? Querendo ou não, fez todo sentido. Agora, quem não fez direito o seu trabalho foi a equipe executiva deles. Por que a equipe executiva não fez direito, Felipe? Cara, eu acho que a partir do momento em que o Kobe teve sua lesão mais séria e que eles começaram a perceber que esse momento da despedida do Kobe estava se alinhando, eles não se prepararam bem pro próximo passo, pro seguir pra frente, né? Parece que eles estavam mais preocupados em o que a gente vai fazer quando o Kobe se despedir, pra dar aquele adeus super decente de uma das maiores estrelas da história da liga. E parece que ficou em segundo plano desenvolver a equipe, montar um core jovem. Tudo bem que eles tentaram, mas eu acho que não pareceu muito bem feito pra mim, sabe? E tanto que hoje a gente olha, D'Angelo Russell e Julius Randle são dois baita jogadores-aços, que foram bem mal aproveitados nesse time do Lakers, né? Isso, é que se a gente colocar o D'Angelo Russell, né? Teve vários outros problemas que envolveram a passagem dele no Lakers. Exatamente. Nessa mesma temporada, cara, como Hulk, foi basicamente um dedo duro, né? Um X9. Revelou pra todo mundo que Nick Young estava traindo Iggy Azalea.
E vale uma ressalva aí. O grande canalha dessa história é o Nick Young, que estava traindo a namorada dele. Mas, pensando numa química do time, não foi uma atitude muito boa de um cara que acabou de chegar na NBA revelar isso ao público, né? O fato é como ele revelou também, né, Felipe? Isso, foi num vídeo em rede social, sabe? O que faz a gente ver que, assim, ele foi simplesmente burro, sabe? Eu não vejo maldade nisso. Não foi mau caratismo, não foi um caso Benzema e Valbuena, sei lá. Foi, tipo, o caso de realmente burrice do cara que gravou a conversa, achou que não tinha problema fazer uma publicação e acabou criando um baita ambiente pesado no time. O mais engraçado é que a gente depois vai falar disso, mas na temporada seguinte, os dois continuaram no time. Isso que é o mais engraçado, né, Felipe? A prova da falta de bom planejamento, né? Porque como que você deixa dois jogadores que estão numa situação tão ruim no mesmo elenco, e ainda mais, um desses jogadores é uma jovem estrela que você está apostando, e o outro é um jogador de banco que já não está mais performando da maneira que fazia 2-3 anos atrás. Bom, só para terminar de falar do Kobe, vale falar de um jogo em específico, que foi o último jogo da temporada do Los Angeles Lakers contra o Utah Jazz. O Los Angeles Lakers, que não tinha mais nada para disputar naquela temporada, foi jogar contra o Utah Jazz. Foi em casa, na verdade, mas mesmo assim. E era o último jogo do Kobe, né? Só que, do outro lado, o Utah Jazz estava brigando pela 8ª colocação para os playoffs. E eu tenho um pouco de raiva desse jogo de despedida do Kobe, Felipe. Devo confessar. Primeiro, vamos falar dos números desse jogo. Muita gente fala, nossa, o Kobe, com 37 anos, se despediu com 60 pontos. Mas, cara, ele arremessou 50 bolas, cara. Ele arremessou 21 bolas da linha de 3. E 12 lances livres. Então, cara, se ele não fizesse também, puta que eu pariu, né? O Kobe fez um verdadeiro jogo de 2K, cara. O cara pegava a bola, passa pro Kobe. Pegava a bola, passa pro Kobe. Pegava a bola, passa pro Kobe. Então... Tudo bem que esse era o jogo de pega a bola e passa pro Kobe. Agora, o que não me faz entender muito ainda é a postura do Utah, sabe? Então, aí que entra a minha raiva. O Utah era um time que tava, naquele momento, virando um time bom. Porque o Utah vinha de campanhas ruins, mas estava virando um time bom, com o Raulzinho sendo seu armador titular. Aí o Utah pensou, eu preciso de um armador que faça mais pontos que o Raulzinho. Foi lá e pegou quem? O filho da puta do Shelvin Mack. Que foi indo até o fim da temporada. Shelvin Mack foi indo até o fim da temporada. Só que quando entrou o Shelvin Mack, o Utah teve uma queda de rendimento incrível, porque o Shelvin Mack é um merda, né, cara? Se o Shelvin Mack é jogador, eu sou astronauta. E o time do Utah basicamente não foi pros playoffs por causa do Shelvin Mack, Felipe. Cara, a gente sempre diz aí que concorda que o Quinn Snyder é um grande treinador, só que nunca vai deixar de ter a nossa pontinha de raiva com ele por tanto tempo de banco e subutilização que ele dá pro Raulzinho, né? Sim, foi realmente triste. Esse time acabou com 17 vitórias e 65 derrotas. Olha o que a despedida do Kobe fez pra esse time. E esse time acabou com um dos piores times da liga, obviamente. Pior que esse time do Los Angeles Lakers, a gente só teve o time do Philadelphia 76ers. Que, consequentemente, foi o time que ficou com a escolha de draft na frente do Los Angeles Lakers, né, Felipe? Isso. Bom lembrar também dessa temporada de despedida do Kobe, que tinha um brasileiro no elenco, né? Tinha o Marcelinho Huertas. Bem lembrado disso, né? Bem lembrado disso. Marcelinho Huertas, que teve alguns jogos nessa passagem pelo Lakers muito sensacionais, né? Aquele jogo que ele dá aquele roubo de bola escondido. Teve também aquele outro jogo que ele fez, que ele foi eleito o melhor da partida contra o Golden State Warriors. Mas a maioria dos jogos que o Marcelinho Huertas teve pelo Lakers foram completamente sofríveis, né? Sim, eu acho que semana sim, semana não, ele tava no Shaqtin' a Fool lá.
Nossa, pô, era sofrível. Baita carreira do Marcelinho Huertas fora da NBA. Um grande jogadorzaço com uma baita história, mas foi sofrível. Mas enfim, E nessa temporada também a gente conseguiu ver mais do Julius Randle já, né? Também, a gente falou do... Exatamente. Não foi a temporada que o Julius Randle mostrou todo o seu basquete, mas o Julius Randle começou a melhorar, Felipe. Tá. Mostrou ser um grande reboteiro, um reboteiro muito decente. E tanto que o Julius Randle foi o quarto maior pontuador com 11.3. Chegou a um duplo-duplo de média. Jogou basicamente todos os jogos da temporada, só faltou um. O D'Angelo Russell. Ele não foi de todo mal, foram 13 pontos. Só que aquilo que a gente falou do Jordan Clarkson, né? O Jordan Clarkson foi quase o melhor jogador desse time do Lakers, né? Isso que também fez a galera também continuar apostando bastante no Jordan Clarkson, né? Ele teve... Não foi um grande salto, um salto espetacular em relação à primeira temporada dele, mas foi uma melhora. E assim, quando a gente vê essas melhoras gradativas da parte ofensiva, principalmente, a gente começa a pensar, pô, então na terceira temporada vai, né? Exatamente. E vale lembrar, você está ouvindo em 2019. Jordan Clarkson já foi o melhor jogador de algum time, hein? Você já pensou em ouvir isso? Nunca, hein? Só aqui no Buzzer Beater. Mas enfim, partindo para outra temporada, 2016-2017. Ben Simmons foi o primeiro pick que foi para Philadelphia, e o Brandon Ingram, o novo Kevin Durant, um dos novos Kevin Durant, o segundo novo Kevin Durant, o primeiro tinha sido o Bruno Caboclo, mas foi pro Lakers. E ele já tinha uma aura de que ele era um jogador meio cru, né, Felipe? Eu acho que grande parte desses jogadores que chegam com essa taxação de novo Kevin Durant chegam muito crus. Porque... normalmente são caras que espicharam muito rápido ou em algum momento e, tipo, nem a coordenação motora deles eles estavam acostumados direito. Então, eu acho que ele mostrou isso também, né? Só agora que o Brandon Ingram realmente tá virando um jogadorzaço e tal, mas era normal esperar disso dele. Mas eu acho que a história do Lakers nessa temporada não era nem tanto o Brandon Ingram, né, Felipe? Era o quanto de cagada que eles começaram a fazer nesse momento, né? Vale lembrar que nesse momento foi um momento que o cap subiu muito. Acho que subiu uns 20 milhões que o cap subiu nessa temporada, Felipe? Cara, eu acho que por aí o cap tava beirando 100 milhões de dólares, né? Eu acho que foi nesse ano que ele ultrapassou, se eu não me engano. E tava antes aos 80, né? E isso propiciou, por exemplo, que o Warriors conseguisse contratar Kevin Durant. Isso propiciou que o Lakers conseguisse contratar Luol Deng e Timofey Mozgov. Que contratos horríveis. Eu acho que poucos contratos na história... Oi? Só trazendo a informação aqui, o cap em 15-16 era de 70 milhões. Em 16-17 foi para 94,1 milhões. Então, 24 milhões. Acertamos uma parte e erramos outras, hein? Então tá 50%, mas foi perto. Diria que 80% certo. Mas... Cara... Basicamente, o Golden State Warriors conseguiu Kevin Durant e o Lakers conseguiu Luol Deng e Timofey Mozgov. Que coisa triste, né, cara? A gente pode pontuar que o Lakers não foi o único time que fez burradas nesse momento, né? Porque, assim, Bismack Biyombo ganhou salário enorme, Evan Turner, Evan Fournier, vários desses caras que normalmente não ganhariam salários tão bizarros, eles ganharam. O problema do Lakers é que, assim, eles deram um salário incrivelmente alto por um jogador que não tinha tanto precedente de sucesso, que é o Timofey Mozgov. Não fazia sentido. Tudo bem que o Mozgov vinha de um título do Cavs, que ele até foi importante, mas, cara, você que tá com salários aí, você que é o cara do dinheiro, qual que foi o contrato que o Mozgov pegou? Vamos lá, cara. Vamos lá. 16, 17, né? Eu acho que, assim, o
O cara que estava fazendo essas contratações estava com preguiça, procurou o Mozgov no Google e viu aquele erro de digitação no GC de um jogo em que o Mozgov saiu com 93 pontos de um jogo, né? Aquela imagem é uma imagem muito boa. Tenho que convir. Então, o Mozgov ele nunca tinha tido uma temporada com mais de 10 pontos na carreira. A temporada que ele teve melhor de rebotes foi a temporada 14-15, que ele teve 7.3, que foi uma das que ele teve maior minutagem, que nem é tanta minutagem, 25.2 minutos por partida. E o salário dele em 2016, 2017 foi de 16 milhões de dólares. 16 milhões de dólares. Eu acho que eu nunca vou ganhar isso na minha vida inteira, Felipe. Ele assinou por 4 anos e 64 milhões, cara. Caralho, 64 aí nem ferrando. E assim, é um salário que deixou o Lakers meio que com as mãos atrás, sabe? Porque pra quem não tava se projetando, se preparando pra precisar mover um salário desse, ia ser muito difícil fazer isso. Por sinal, o Mozgov até 2019 e 20 ainda tá ganhando cerca de 16 milhões, que é bizarro. E, cara, eles estavam muito seduzidos pelas projeções os gráficos que eles colocavam de como o cap ia aumentar, né? Porque, pra quem não lembra, quando o cap teve essa primeira subida, já para a temporada seguinte, ele estava sendo projetado para mais de 110 milhões, 111. Então, tipo, eles estavam projetando uma subida muito grande. Só que aí foi passando o tempo, essa projeção foi caindo, não foi subindo tanto. E aí vários times, incluindo o Lakers, com esses salários bizarros, acabou se fudendo. Felipe, só que errar uma vez tudo bem, né? Acontece, acho que teve muito time que errou nessa off-season. Mas o Lakers não errou 2 vezes, né? O contrato do Luol Deng não foi tão ruim assim. A gente pode dizer que o Luol Deng ele era um jogador útil, minimamente, né? Ele tinha as temporadas de Chicago dele muito boas e tinha a temporada dele de utilidade no Miami Heat. Mas ele merecia o tanto que ele ganhou? Absolutamente não, cara. Novamente, tipo, com essa visão seduzida de como as coisas estavam aumentando, eles acharam que valia a pena dar salário de jogador titular pro Luol Deng. Tudo bem que eu acho que eles não contavam com o tanto de improdutividade dele, né? Acho que ninguém contava. Mas ainda assim, é um tipo de salário que você não dá para um jogador que você não tem certeza do que ele vai fazer ainda. Exatamente. E por sinal, Qual foi o contrato dele? Ele foi o maior salário daquela temporada, 16-17, dentro do Lakers, foi 18 milhões de dólares. O contrato que ele assinou foi 72 milhões por 4 anos, cara. Possível. Basicamente o que o Lakers teve, o alívio da folha salarial do Kobe, eles acabaram se comprometendo com o Luol Deng e com Timofey Mozgov. Foi isso? Exatamente, cara. E assim, o Luol Deng é um salário que, graças ao buyout, eles vão estar arcando com parte desse salário até 2022, cara. 2021 e 2022. Tudo bem que a última parcela desse salário é dividida, né? É 5 milhões em 3 anos aí, até 2022. Mas mesmo assim, você vê que para conseguir corrigir esse erro bizarro, eles tiveram que fazer um monte de malabarismo na tabela de preços deles. Espera. Deixa esses malabarismos para depois, que a gente ainda tem que comentar como foi horrível novamente essa temporada do Lakers. Né, Felipe? Exatamente. Bom, o melhor jogador desse Lakers foi Sweet Lou, que nem ficou a temporada inteira desse Lakers. Ele foi trocado no meio dela pro Houston Rockets. Mas ele estava muito bem, ele começou a mostrar que ele era um grande sexto homem, né, Felipe? Exatamente. E pra onde que eles mandaram ele, né? Pro Houston Rockets, que é um time que gosta de ter sextos homens. Mas a gente começou a ver uma evolução de D'Angelo Russell. Ele chegou nos seus 15 pontos por jogo. Não era maravilhoso, mas não era horrível.
a gente também começou a perceber que Jordan Clarkson não era tudo isso. Ele começou a ficar pior do que na última temporada. E o Julius Randle começou a continuar se desencantando, né, Felipe? Isso, teve problemas também. Era um time muito inexperiente, né? Pra você ter ideia, tipo, o Larry Nance começou a ganhar minutagem relevante. E essas coisas. Jordan Clarkson, ele estagnou as estatísticas dele. Então, o salto que esperavam dele, a galera começou a perceber, pô, mas ele tá fazendo as mesmas coisas que 2 temporadas atrás. E o Julius Randle, é bom lembrar que tinha muita gente, inclusive de torcida, que não era muito fã dele, do tipo de jogo dele. Porque ele, naquela época, eu até entendo porque eles não gostavam dele, porque ele não tinha um jogo muito inteligente. Ele errava muitas coisas bestas no ataque, tomava decisões ruins. Ele não tinha um QI de basquete muito apurado naquela época, né, Felipe? Isso, concordo. Tipo, não era tão ruim assim pensar isso do Julius Randle. Mas, no geral, o Lakers se manteve mal, percebeu a burrada que fez com os contratos do Timofey Mozgov e com os contratos do Luol Deng, mas naquela época o Lakers se mostrou que tinha alguma chance de melhorar com esses jovens, né, Felipe? E para isso o time foi atrás de 2 peças, uma peça para desenvolver esses jovens e uma peça para tornar esse time grande de novo, né? Só que não era peças em quadra. Exatamente, a gente teve a troca de treinadores, né? A gente não chegou a falar, mas depois que Mike D'Antoni saiu, o Byron Scott acabou assumindo e era um nome famoso do Lakers dos anos 80, 90 por aí, que tinha identificação, mas também não conseguiu desenvolver nada do time. Então eles foram atrás de alguém que tinha experiência de assistência técnica num time campeão, né? Então chegou o Luke Walton para assumir a parte técnica da equipe e eles também acharam alguém para assumir a parte executiva da equipe, né? Sim. Que é o Magic Johnson, grande lenda da equipe, que não tinha nenhuma experiência sendo GM, nem dirigente, nem nada. E que... Você diria que ele até hoje foi um bom GM, Felipe? Foi um dirigente bom? Completamente o oposto disso, cara. Eu acho que quando a gente viu o Magic Johnson entrando à frente, a gente sabia que... A gente começou a perceber que isso era uma estratégia para seduzir grandes jogadores, usando a imagem de basicamente o melhor armador da história da liga. Então era um Lakers que já estava... Por mais que quisesse desenvolver jovens, também já estava querendo acelerar o processo e conseguir bons, grandes nomes, porque justamente por causa disso que a gente estava falando, né? Por parte de uma certa arrogância, também por parte de o Lakers ser uma franquia muito grande que não pode ficar tanto tempo fora de playoffs. Então a gente tinha boas expectativas quanto ao Magic Johnson, agora a realidade foi completamente diferente. Exatamente, Felipe, exatamente. E no meio dessa temporada, com o Magic Johnson no time do Lakers, começou os rumores em cima de um jogador que ele com certeza iria pro time do Lakers, né, Felipe? No meio da temporada, Paul George declarou que não ia renovar com o time do Lakers, certo? Não, com o time do Pacers. Com o time do Lakers ele nem chegou a assinar, né? Mas isso é história pra mais pra frente. Mas enfim, e basicamente Paul George é um All-Star, um nome grande no mercado. Então, eu acho que todo mundo começou a correr atrás dele. Eu lembro que o Celtics quase levou eles na trade deadline. Inclusive na off-season o Celtics quase levou eles. Mas o Pacers acabou não querendo trocar para o time da mesma conferência. Mas qual foi a postura do Lakers, sendo que o Paul George declarou que queria jogar no Lakers? Eles foram simplesmente esperando, né? Não, a gente vai conseguir ele
assinar ele depois, vai conseguir depois, não tem problema. E começou muito desses bafafás e, tipo, muitos fãs também arrumavam justificativas muito loucas, né, pra dizer que, não, o Paul George vai vir com certeza, sei lá o quê. Teve o grande evento do boné do pai do Paul George. E isso começou a alimentar ainda mais essa pequena raiva, esse pequeno ódio em relação a essa arrogância que a gente acabou de falar. Aí aconteceu o quê? Não, vamos esperar. Ainda não vamos falar o que aconteceu, Felipe. Vamos deixar o nosso ouvinte esperando. Vamos terminar de falar dessa temporada. Né, Felipe? Vamos. Bom, o time do Lakers acabou não indo tão bem novamente, mas foi melhor do que outra temporada. Os jovens melhoraram e o time melhorou. Foi 26 vitórias e 56 derrotas. Foi o terceiro pior time da NBA, na frente do Phoenix Suns e na frente do Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets não tinha direito dessa pick e ia pro Boston Celtics, né, Felipe? E isso fez com que o Lakers ficasse com a segunda pick no draft da NBA de 2017. Antes de entrar no draft da NBA, vale lembrar que D'Angelo Russell começou a ter o espaço dele ameaçado no time do Lakers por causa de um jogador que nem estava na NBA, né, Felipe? Exatamente, começaram as grandes empreitadas do Sr. LaVar Ball na mídia, né? LaVar Ball dizia que seu filho era melhor que Stephen Curry. LaVar Ball dizia que ele conseguiria vencer o Michael Jordan numa disputa de 1x1. LaVar Ball dizia que seu filho ia ser um grande astro na NBA, talvez ele ia ser até melhor que LeBron James. LaVar Ball não assinou com nenhuma equipe, como nenhuma empresa para patrocinar o seu jogador, criou a sua própria marca de tênis. O LaVar Ball fez com que o hype em cima do Lonzo ficasse imenso. E o mais interessante é que se a gente olha em cima do Lonzo Ball, o Lonzo Ball é um cara até meio introspectivo, né? Ele não fala muito, né? Isso. Eu acho que ele até, tipo, ele brinca bastante, a gente já viu ele várias vezes brincando sobre essas coisas, sobre essas polêmicas do pai dele, mas ao mesmo tempo ele nunca alimentou isso, sabe? Ele é um cara que muita gente sempre odiou, simplesmente por causa da exposição da mídia que o pai dele estava tendo. E bom salientar que o hype em cima do Lonzo não era simplesmente só sobre mídia. Como aumentou foi a responsabilidade de tudo que o pai dele fez nesse espaço. Agora, o Lonzo era um grande jogador, destruiu na UCLA, era o líder desse time como um freshman, sabe? Ele foi um monstro no college basketball. Exatamente. Ele foi, se eu não me engano, ele foi eleito MVP da NCAA, né? Isso. Então, ele era muito bom, o Lonzo Ball. O Lonzo Ball era realmente muito bom. Então, vale ressaltar que ele seria muito bem colocado no draft, querendo ou não. Só que ele acabou virando isso de muita gente amar ele e muita gente odiar ele. E isso fez com que o Lakers fizesse um movimento antes do draft. Ficou na cabeça da torcida. A gente tem que escolher ou Lonzo ou D'Angelo. Naquele momento fazia todo sentido. Não fazia todo sentido, na verdade, mas eles pensavam, vamos de Lonzo. Dava pra coexistir os dois? Dava perfeitamente pra coexistir os dois. Eu acho, inclusive, que o estilo dos dois se encaixa super bem. Você concorda comigo, Felipe? A gente já tava vendo algumas especulações de, tipo, porque o D'Angelo Russell, ele tava jogando bem como um shooting guard, né? Então tava muita gente querendo ver ele jogando. Muita gente, vírgula, né? Porque os laços, né? Toda a confusão que ele causou de vestiário deixou isso também muito manchado pra ele. Então a torcida também pegava muito no pé do D'Angelo Russell. Então, eu acho também, tem isso também. Mas, enfim, eles fizeram um movimento por causa do Lonzo, só que eles também fizeram um movimento porque eles estavam pensando
na Free Agents de 2018, que era quando Paul George seria Free Agent para tentar o Paul George. E era quando o LeBron James também seria Free Agent para tentar o LeBron James. E eles tinham que fazer o quê? Limpar espaço do cap com jogadores que eles tinham acabado de contratar com contratos horríveis, como o Timofey Mozgov. Aí eles fizeram uma baita troca, hein, Felipe? Olha essa troca. Receberam Brook Lopes por um ano e mandaram embora D'Angelo Russell e o Timofey Mozgov, e também receberam uma pick número 27. A sorte deles é que essa pick número 27 acabou virando Kyle Kuzma. Mas eu não tenho nem o que falar dessa pick, Felipe. Olha, só uma coisa, o Lonzo ele não foi o melhor jogador do college. Não foi o melhor jogador do college. Desculpa pela informação errada, galera. Mas falando sério, assim, sobre essas decisões, vai. Tudo bem que tinha algumas pessoas que já não estavam botando fé no desenvolvimento do D'Angelo Russell. Porém, você jogar fora um moleque que nem conseguiu mostrar, nem teve muita oportunidade de mostrar num ambiente próprio para ele conseguir desenvolver o basquete dele, trocar por um cara que você vai ficar por um ano, sabe? Tudo bem que a ideia era esse salary dump, mas dava pra conseguir de outras maneiras, sabe? Eu acho que foi uma das decisões mais bizarras, mas que pelo menos pra época não era a coisa mais bizarra do mundo, né? Eles conseguiram se superar algumas temporadas depois. Cara, eu sou da opinião que você não use um jogador promessa, um jogador super bom, só pra limpar o salário do cap, porque é um desperdício você fazer isso. Você consegue fazer isso de outras formas. Concordo plenamente. Ainda assim, eles também, por exemplo, não conseguiram se livrar do Luol Deng, né? O Luol Deng, se eles conseguissem se livrar dos dois, seria ruim, mas seria menos pior, mas nem isso eles conseguiram. Pensando nesse movimento, teve outro movimento que a gente vale destacar nessa off-season, que foi o do Paul George que a gente tava falando, né, Felipe? Exatamente. Esse movimento. O Paul George foi trocado pro Oklahoma City Thunder, jogar ao lado de Russell Westbrook, e ele foi trocado basicamente por Victor Oladipo e Domantas Sabonis. A torcida do Lakers, aí eles ficaram com a certeza de que Paul George ia vir pro Lakers. Porque eles pensaram, ninguém gosta de jogar do lado do Westbrook. Tamo nadando de braçada, né, Felipe? Não deu muito certo pra essa torcida do Lakers. Mas vamos falar da... Pode falar. E ainda teve o fator Carmelo, né, que acabou não dando certo no OKC, que também foi alimentando mais ainda as esperanças. Exatamente. Carmelo destruindo completamente aquele time. Todo mundo pensou que fosse dar certo, né? Não deu certo. Bom, mas vamos ver como foi esse time na era Lonzo Ball, que durou uma temporada, mas foi pós-D'Angelo Russell também. Brandon Ingram já surgiu como o principal jogador dessa equipe, com 16.1 pontos, ao lado de Kyle Kuzma, que também fez 16.1 pontos. E ao lado também de Julius Randle, que também fez 16.1 pontos, hein, Felipe? Cabalístico. 6-6-6-6. É o time do demônio. O Brook Lopes foi um pivô muito útil. O Lonzo fez uma temporada, digamos, de certa forma, decepcionante pelo hype que foi criado dele. Não foi uma temporada ruim, porque ele mostrou que ele era um bom defensor e teve alguns números interessantes. Um 10-7 não é de se jogar fora, mas, cara, pra quem esperava um jogador que ia ser o novo Jason Kidd, foi uma temporada abaixo das expectativas, né, Felipe? Isso é o que a gente fala, né? Ele foi muito danificado pelo hype que o pai dele criou. E ele é um cara que nunca também se manifestou sobre essas coisas direito. Então, assim, ele não fez uma temporada ruim. Ele mostrou ser não só um bom defensor, mas ele também estava se provando um bom distribuidor. Mas ele simplesmente foi um lixo no aspecto que mais esperavam dele, que era como um arremessador de longa distância. Tudo bem, tinha aquelas desconfianças em relação à mecânica de arremesso dele, né? Que sempre foi muito bizarra.
Só que, realmente, cara, ele não conseguiu demonstrar com base no que esperavam dele. E aí começou o hate completamente exacerbado em cima do Lonzo Ball, né, Felipe? Isso. Começou muita coisa. Bom, o time do Lakers, novamente, não foi tão bom, mas também melhorou. Parecia que tinha um caminho, né, Felipe? Isso. Os jovens estavam se desenvolvendo um pouco, ainda que não estava indo tudo nos melhores barcos, mas eles viram o Brandon Ingram desenvolver um pouco, eles acharam um diamante para polir no Kyle Kuzma, então eles tinham com o que se animar, né? O problema é que o plano justamente não era só desenvolver esses jovens. O plano desse time era conseguir uma estrela na próxima Free Agency. Bom, só pra terminar a temporada, eles terminaram com 35 vitórias e 47 derrotas, muito melhor do que das últimas temporadas. Eles tiveram muitos times atrás dele. Kings, o Mavs, o Grizzlies, o Suns, o Knicks, o Nets, o Bulls, o Magic e o Hawks. Só que eles não tinham escolhas no próximo draft, Felipe. Rapaz. Eles não tinham escolhas do próximo draft. Que as escolhas dele iam pro Los Angeles, pro Philadelphia 76ers. Né, Felipe? Absolutamente correto. E não fazia muito sentido eles irem mal. Então eles foram bem porque varia fazer sentido eles irem bem. Por isso que a gente nem vai falar do draft, porque não faz sentido a gente vai falar do draft nesse momento. Isso. Faz sentido. Os nomes que eles pegaram, eram justamente pra... Sim, pegamos uns jovens aí. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Exatamente. Aí começou o desastre. Na verdade, não começou o desastre porque eles fizeram um movimento que foi excelente. Que todo mundo queria fazer. Pegaram o LeBron James, Felipe. Eu juro que quando eles pegaram o LeBron James, eu falei, vai dar certo. Esse era o meu sentimento. Vai dar certo, Felipe. Isso, porque com o LeBron James no time, você... Mesmo que não consiga já uma outra estrela imediatamente, tendo um cara desse, você vai conseguir alguma outra pessoa pra se juntar com ele. Então, pois é. Porque o próprio LeBron James é uma garantia de playoffs, né, Felipe? Ou pelo menos era. Retrospecto. O retrospecto histórico de LeBron James que a gente conhece é playoff garantido e, além do mais, chances de ir longe nos playoffs. Exatamente. E eles foram um movimento muito bom. Só que aí começou uma série de movimentos horríveis desse time, né, Felipe? Primeiro, em reflexo da última temporada, Paul George decidiu renovar com o KC e não foi na Free Agency pro Los Angeles Lakers. Mas tudo bem, já tinha o LeBron James, né? Vamos cercar o LeBron James de jogadores muito bons. Sabe quem foram os jogadores muito bons que eles cercaram o LeBron James, Felipe? Conta pra mim que eu tô na expectativa. Bom. Rajon Rondo, que ele é um jogador muito bom. Não gosto muito dele, mas ele é bom. Eu gosto muito do Rajon Rondo, mas hoje não dá. Javal Magui, que não tem muito o que dizer dele. Ele começou bem, mas não tem muito o que dizer dele. Lance Stephenson. E também Michael Beasley, Felipe. Que baita elenco, hein? Que baita elenco desse time. Sim, tudo bem que você já tem alguns jogadores jovens que você pode esperar evoluir, que você pode esperar melhorar, tendo um LeBron James da vida como mentor, né? A gente já tem Kyle Kuzma pra jogar, a gente já tem Ingram, a gente tem Lonzo Ball. Mas assim, se você contratar esses jogadores pra essa perspectiva de melhora, não dá, não melhora. Rajon Rondo, na primeira chance que teve, cuspiu na cara do Chris Paul. Não dá, Felipe. Não dá.
Javel McGee, ele foi bem como um reservão do Warriors. Ele começou bem a temporada no Lakers. Tem que falar isso, mas... Aí, eles também se livraram de Julius Randle, Felipe. Não renovaram com o Julius Randle. No momento que ele tava parecendo que tava realmente virando o jogador que ele prometia. Só pra falar. Vamos falar um pouco de jogadores que saíram do Lakers nesse momento. Vou falar de 3 nomes. 2 principais e um jogador que poderia ter sido útil. Julius Randle. Nessa temporada ele tá com 20 pontos de média e 8.9 rebotes de média. D'Angelo Russell. Nessa temporada, o eu ouvi All-Star? Russell, ele foi um All-Star. Ele tá com 20.4 pontos de média, 6.8 assistências de média. E a gente pode até pensar em outros jogadores que são interessantes. Por exemplo, Thomas Bryant, Felipe. Thomas Bryant foi jogador do Lakers, sabia? Eu me lembro. Ele tá com quase 10 pontos de média e 5 rebotes em 20 minutos de jogo. É bem útil. Eles dispensaram também Brook Lopes, Felipe. Sabe quantos pontos o Brook Lopes tá de média? Tudo bem, ele tá com 12 pontos de média. É menos que no Lakers, mas ele tá com 44% de field goal. Ele tá com 36% de arremesso de 3 pontos. Ele teve um jogo que ele fez 8 cestas de 3 pontos, Felipe. Isso, e a ideia também era cercar LeBron James de chutadores também, né? Exatamente. LeBron James de chutadores como Michael Beasley, Lance Stephenson, Javal McGee e Rajon Rondo. Muito bom. Mas ainda que o time começou indo bem, Felipe. Os jovens evoluíram, encaixaram com o LeBron e chegaram até a ficar em 4º lugar na conferência. LeBron se lesionou num jogo contra o Warriors e o time venceu o Warriors, Felipe. Parecia que esse Lakers ia dar certo, né, Felipe? Não parecia? Tava com cara de que faltava uma estrela do lado dele, mas que mesmo assim ainda tinha coisas boas a se esperar desse Lakers. Mas mesmo assim não tinha muitas coisas boas. Depois que o LeBron se lesionou, o time foi de água abaixo. Aí os jovens demoraram a tomar o controle. O Luke Walton perdeu o controle da equipe. O Magic Johnson começou, de certa forma, a criticar a equipe. E eles partiram atrás da segunda estrela. Né, Felipe? Exatamente. Só também pontuar sobre essa questão do Luke Walton, não eximindo ele de culpa, mas é que colocaram ele numa puta fogueira, né, cara? Sim. Eles aproveitaram que o Luke Walton ainda não é nada na NBA e tacaram tudo nas costas do Luke Walton, né? Isso, ele chegou pra desenvolver um time com jovens e do nada ele precisava já ter um time de playoff na mão. Rapaz. Mas enfim, chegamos na trade deadline e através de Rich Paul, Anthony Davis falou que queria ser trocado. Não ia renovar com o time do New Orleans Pelicans e queria ir para um time para ser campeão. O Los Angeles Lakers era um dos destinos do Anthony Davis. E basicamente o Lakers foi um dos únicos times que fizeram ofertas pelo Anthony Davis nessa trade deadline, né, Felipe? Pelo menos que foi revelado, né? Isso. Ofereceu até o Staples Center, quase. Até o Staples Center. Todos os jovens estavam na oferta, basicamente. Então, era basicamente isso. Foi todos os jovens. Tinha Kuzma, tinha Lonzo, tinha Hart, tinha Ingram, tinha Zubac. Tinha escolha. Oi? Tinha pique. Tinha pique. Eu acho que eles estavam até incluindo umas 2 ou 3 piques, né, Felipe? Só que o Anthony Davis não fez nada, na verdade. O Pelicans tirou um sarro da cara do Los Angeles Lakers, né? Tirou um sarro tremendo. Ficava postando no Twitter zoando, falando que não ia aceitar isso, que não ia trocar ele agora, que não precisava perder tempo com isso. E não trocou. Resultado na mão dessa brincadeira do Magic Johnson.
um elenco completamente desmotivado agora. Nada funciona nesse time. A gente tem o Brandon Ingram motivado, a gente tem um Kuzma jogando, mas LeBron não quer fazer nada. LeBron inclusive, merece muito ser criticado. Ele tá tendo uma postura muito ruim. A gente tinha também alguns jogadores jogando muito mal. Esses jogadores contratados também sendo muito mal. E teve também outros movimentos nessa free agency que já demonstram alguns erros que eles fizeram. Eles foram atrás de shooters, né, Felipe? Isso, na trade deadline, né? Na trade deadline. Eles conseguiram o Red Bullock, que é até bom. Mandando o jogador Servil, eu acho que eles tinham no draft, que foi até um bom negócio. Mas eles fizeram um negócio que eles mandaram Michael Beasley e Vika Zubac por Mike Muscala, que era um rebarbo que tinha chegado pro time do Clippers, Felipe. Cara... Aí eu te deixo duas perguntas antes de você falar. Tudo bem, eles precisavam de shooters, certo? Certo. Por que não foram atrás do Mike Muscala, que era free agency no meio da temporada? No início da temporada? Não tem motivo algum você dar um jogador que está se desenvolvendo, o Zuba que estava jogando bola, estava mostrando muita evolução em relação desde que ele foi draftado, inclusive em 2016. Cara, não faz sentido. Não faz sentido você... Basicamente, você nem precisaria envolver ele na troca. Provavelmente dava para empatar com o Beasley, sabe? Não, e o Beasley nem precisava ser trocado agora. Falam que é pro Clippers aceitar receber o Beasley, mas o Beasley acabava o contrato dele no final da temporada. Olha, cara, sinceramente, essa foi uma das últimas trocas feitas na trade deadline. Então acho que a gente estava meio que seguindo para também preparar, né, o nosso material para fazer o nosso podcast. E eu acho que a nossa foi uma das únicas trocas que a gente olhou assim e falou, cara, por quê? Eu não entendo. O que aconteceu aqui? Engraçado é que o Lakers passou a procurar big mans reboteiros, que é o que o Zubac é. Era o principal reboteiro do time. Cara, e ainda ele vai parar num rival, sabe? E tá jogando bem no Clippers, cara. Tá jogando bem. Imagina se, você simplesmente dá um jogador que vira realmente um cara muito útil pra um rival. Pra um time que disputa vaga de playoff contigo, sabe? Exatamente. Não faz absolutamente nenhum sentido. Sobre as questões também das piadas do New Orleans Pelicans, teve muito torcedor do Lakers com raiva disso, mas assim, a gente também não tira a razão dos times que tiram sarro do Lakers, dessa postura que a gente pode dizer que foi um pouco infantil do Pelicans, mas que a gente não tira muito a razão deles, sabe? Se tem um time sendo muito arrogante, se tem um GM como o Magic Johnson sendo extremamente arrogante sobre como ele consegue as coisas, vai ter rechaça, vai ter gente contra, sabe? Exatamente, Felipe, exatamente. E esse é o retrato do Lakers. O Lakers, nesse momento na NBA, ele tem mais chance de conseguir draftar o Zion Williamson do que de ir para os playoffs, Felipe. Essa situação no momento do Lakers, eles estão na 10ª colocação. Eu não sei de onde tiraram esses prognósticos, sabe? Mas eu acho que esse dado até é falso. Mas eu achei que é pertinente falar. O Lakers está na 10ª colocação. Logo cai para 11º. Com 30 vitórias e 34 derrotas. Tem muita chance de ir pior que a temporada passada. Que era basicamente o mesmo elenco, sem o LeBron. E eu acho que aqui a gente mostra como uma série de péssimas decisões formou o Lakers que é hoje. Eu acho que a única decisão certa que eles tiveram foi trazer o LeBron. Você acha que eu tô errado, Felipe? Não, você tá certo. Não tem que pensar assim, vou contratar o LeBron ou não. Não tem essa. Agora... LeBron quis vir. Isso. O que o LeBron tá fazendo agora e que a gente tá criticando muito ele sobre a postura dele em relação ao time, aos jovens, ao próprio jogo, ao próprio basquete, a gente
a gente tá fazendo pontualmente, com o que a gente tá vendo agora. Agora, trazer o LeBron pro seu elenco não deve nem ser algo que você precise pensar. Porque a gente não consegue nem enumerar alguma coisa que o Lakers ele fez de completamente correto. Eu acho que só draftar o Kuzma, mas isso acabou ocorrendo no momento que eles perderam o D'Angelo Russell. E draftar caras como Lonzo Ball, que a gente acha que é bom, draftar caras como Brandon Ingram, que a gente acha que é bom, isso aconteceu em momentos que eles iam draftar esses caras, porque qualquer time na mesma situação ia draftar esses caras. Isso, eles tinham uma segunda escolha de draft, segunda escolha geral. Alguém razoável ia surgir disso, sabe? Tem que ser muito Orlando Magic pra não conseguir fazer as coisas dar certo. Agora, é engraçado a gente notar também o quanto nesse espaço entre 2013, 14, 18 e 19, o quanto do planejamento do time mudou. Em um momento era, Kobe tá se aposentando, a gente tem que se preparar para isso. Kobe se aposentou, então agora a gente vai pensar em pegar jovens e desenvolver. Não, agora a gente tem o Magic Johnson, agora a gente tem a possibilidade de trazer estrelas, a gente vai trazer estrelas. E nada... Não existe um plano. Isso, nada foi balanceado. Você vê, o histórico de treinadores dentro desse histórico de mudança de planos. É por isso que eu falo, o Luke Walton foi colocado numa puta fogueira. Ele tem a culpa dele por não ter evoluído o sistema, não ter conseguido colocar ordem na casa. Óbvio que ele tem. Mas assim, ele foi colocado no pior momento para um treinador entrar no time, que é quando o time simplesmente não sabe o que quer fazer. Exatamente. E eu digo que é bem complicado, cara. A gente chegou na conclusão que, obviamente, isso é mérito, mas o Lakers só conseguiu esses jogadores certos muito por causa da história do Lakers, e que parece que o esforço do Lakers é tentar fazer dar errado esse time. Esforço da diretoria. Se eu fosse eleger os maiores culpados, obviamente seria a diretoria do Lakers. Eu não consigo culpar tantos jovens deles, eu acho que os jovens são os últimos culpados. Eu não consigo culpar tanto o Luke Walton tem a culpa dele, mas nem tanto nesse ponto. E o LeBron tem a culpa dele, nem tanto nesse ponto. Mas a diretoria tem muita culpa nisso, né, Felipe? Tem. Foi bizarro, assim. O Magic Johnson, ele tem agido muito como um bebezão, parece que o Magic Johnson quer ser mais uma personalidade do que um gestor de time mesmo, sabe? Besteira que ele fala em talk show. Também houve a polêmica lá recente em relação ao Ben Simmons, em que ele foi extremamente imaturo de compartilhar uma informação que aconteceu há meses, que não faz sentido algum compartilhar hoje. Assim, muito criancice. Tá reclamando que os outros estão sendo imaturos, mas a diretoria do Lakers está sendo completamente burra, imatura e não tá fazendo jus à própria história da franquia, sabe? E tudo bem, a gente tem que fazer uma ressalva só aqui. Se por acaso dá certo eles conseguem o Anthony Davis e o Lakers, sei lá, tá brigando por mando de quadra agora, a gente provavelmente estaria elogiando esses movimentos. A NBA tem dessas. Mas é um movimento de sorte, é um movimento de risco. E quando o risco dá errado, os erros aparecem de toda a campanha, não são maquiados pelo risco que eles acertaram, né? Isso, cara, isso. A questão que eu acho que tem que dizer, Felipe, o que você acha que vai acontecer desse futuro desse time? Cara, sinceramente, eu acredito que o Lakers ainda vai conseguir mais alguém para jogar do lado do LeBron James. O que pode assustar esses jogadores que eles vão correr atrás? LeBron James teve a sua primeira lesão realmente séria da carreira. E ele não é mais só um garoto. LeBron James está com 34 anos. 35. Basketball 35, Reference fala 34. Eu errei, então são 34 anos mesmo. Isso, então, ele já tá com 34 anos. Ele, perto de quando o Kobe também teve a sua primeira lesão séria e tudo mais. Exatamente. O Kobe teve a lesão séria com quantos anos que a gente falou? 35.
a primeira lesão séria do LeBron James no Lakers foi com a mesma idade. Isso. Pode ser superstição, pode não ser, mas, tipo, tudo que tá acontecendo, sabe? Toda essa imagem também que tá se sujando em relação ao Lakers, a imagem do LeBron que também tá indo uma boa parte dela pro saco, isso vai pesar na hora de tentar seduzir outros jogadores, sabe? O que vou fazer uma previsão aí. Não consegue ninguém e dão o máximo pro DeMarcus Cousins pra corrigir a cagada que eles fizeram. Cara, sendo sincero, se isso acontecer, eu vou fazer uma previsão fã Lakers. A minha previsão é que o Anthony Davis vai acabar nesse Lakers. Mas, assim, se esse cenário que você falou agora acontecer, vai ser, assim, acho que o epítome, o auge da falta de planejamento desse time. Pagar um salário máximo em 2019 e 2020 para DeMarcus Cousins, cara. Exatamente. Bom, Felipe, eu espero que quem esteja ouvindo o nosso podcast nesse momento tenha entendido como o desastre do Los Angeles Lakers nessa temporada veio se anunciando faz muito tempo, né? Depois que começou as histórias de LeBron James chegar no Lakers, eu acho que a gente teve uma pequena nuvem cobrindo aí esse céu, né? Tudo começou com a lesão do Kobe e terminou com o Lakers com o LeBron e fora dos playoffs. Eu quero perguntar pra você que tá ouvindo, manda mensagem pra gente. Você gostou desse formato de podcast? Que a gente analisa uma cadeia de eventos ao longo do tempo e explica como a gente chegou até aqui? Não estamos falando assim como chegamos até aqui de maneira filosófica, como chegamos até aqui na humanidade, de onde viemos, para onde vamos, mas falando de times da NBA. Tem muito que dá pra gente contar como os times são construídos ou como os desastres são construídos, né, Felipe? É bacana, e é um trabalho que a gente gosta de fazer, né? Porque, querendo ou não, tem partes assim da história que a gente acaba esquecendo, a gente também conhece aspectos novos de uma história. Então, mais legal assim, eu imagino que tanto pra vocês quanto pra gente é que, da mesma maneira que a galera aprende ouvindo o podcast, a gente também aprende fazendo, né? Exatamente. E se você gostou desse tipo de podcast, dê um feedback positivo pra gente. Comenta aí que a gente quer saber disso, Felipe. A gente quer saber muito disso. E sabe o que eles também querem saber, Felipe? Torcida do Lakers, principalmente. Quer saber uma mensagem motivacional, pra eles não perderem a esperança. Isso aí, galera. Torcida do Lakers. Primeiro que eu queria falar que, cara, relaxa. O Lakers é uma das franquias mais importantes, mais históricas da história da liga. Então, em algum momento as coisas vão se consertar. Em algum momento alguém vai colocar ordem na casa. É realmente bizarro o Lakers ficar tanto tempo fora dos playoffs e no meio de uma bagunça como essa. Agora, eu espero que vocês levem na boa o que a gente falou, porque a gente não tá criticando a história do Lakers, a gente não tá criticando o valor histórico da franquia que vocês torcem. A gente tá colocando uma posição nossa e também falando um pouco sobre como culminou nos problemas que a gente vê hoje na parte institucional, na parte histórica, na parte mais recente, assim. Fica calmo, cara. Você é torcedor de uma franquia muito vencedora. Você é um torcedor de uma franquia que já ganhou algo, inclusive, nesse século. Tem torcedores que não podem falar isso. Muita coisa nesse século. Exatamente. Então tem muita gente que não pode falar isso. Tem gente que não pode nem torcer por título, porque nos nossos casos, torcendo por Denver e Clippers, a gente tá bem longe dessa realidade. Nem chegamos em finais, Felipe. Exatamente. Então, leva na boa. Não se exaltem. Tenta não futebolizar a sua torcida pelo basquete, porque, assim, nada de bom vai trazer você simplesmente se exaltar por uma crítica ao seu time, sabe? Acho que é legal a gente desenvolver um debate, é legal a gente tentar desenvolver uma conversa aí de cabeça fresca e aberto sempre às críticas e aberto também aos elogios e tudo mais. Então, vai na paz, galera.
É isso. Com essas belas palavras de Felipe, encerramos aqui mais um episódio desse podcast. O podcast do Buzzer Beater se encerra aqui e a gente se vê na próxima semana. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E é isso aí, galera. Falou, a gente tá aí, tamo junto. É nóis. Até a próxima.